Sepulto Domino, signatum est monumentum, volventes lapidem ad ostium monumenti, ponentes milites, qui custodirent illum. 5 de abril de 2025. Evangelho de São João. O sepultamento e a descida ao inferno. Capítulo 19, versículos de 31 a 42. Os judeus, visto que era o dia da preparação, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele havia sido crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porque estas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebreis osso algum. E também diz outro lugar da Escritura: lançarão o olhar para aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. Foi, pois, e tomou o corpo de Jesus. Nicodemos, o que tinha ido primeiramente de noite ter com Jesus, foi também, levando uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis, com aromas, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus. Ora, no lugar em que Jesus foi crucificado havia um horto, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Por ser o dia da preparação dos judeus e o sepulcro estar perto, depositaram lá Jesus. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Conforme testemunha o Evangelho, quando tudo foi realizado, as pernas de Jesus não foram quebradas, mas seu lado foi perfurado com uma lança, da qual fluíram sangue e água. O prefácio da solenidade do Sagrado Coração de Jesus afirma: o sangue e a água jorraram de seu lado ferido, dando origem aos sacramentos da Igreja. Portanto, atraídos pelo coração aberto do Salvador, todos nós podemos beber com alegria da fonte da salvação. A profecia se cumpre: olharão para aquele que transpassaram. Onde quer que os homens encontrem a verdadeira fé, eles recebem, na cruz, a salvação, o consolo e a paz. O amor de Jesus é a esperança deste mundo perdido, que durará até o fim dos tempos. José de Arimateia, que era um discípulo secreto de Jesus, e Nicodemos, que já conhecemos no Evangelho de João,
e cujo coração estava aberto ao Senhor. Vieram honrá-lo com um enterro de acordo com as tradições judaicas. Esses dois homens poderiam representar aqueles do povo judeu que ainda encontrarão a plenitude de sua fé. Ainda hoje, há entre os judeus discípulos ocultos que, por medo dos outros, não professam abertamente a fé no Messias. Há também aqueles cujos corações estão abertos a Jesus, mas que ainda não o reconhecem plenamente. O túmulo está em silêncio, mas a igreja narra o que acontece após a morte de Jesus. Ele desce ao inferno para levar a mensagem de vida também às almas que lá aguardam. O Catecismo de Trento afirma sobre esse artigo de fé: Cristo nosso Senhor desceu aos infernos principalmente para libertar as almas dos justos daquela prisão onde o demônio as mantinha como presas, e para levá-las consigo para o céu. Ele apareceu radiante entre os prisioneiros, inundando-os com sua luz esplêndida. No momento exato de sua aparição, todos ficaram cheios de imensa alegria, e ele lhes concedeu, acima de tudo, a mais desejada das bem-aventuranças, a visão de Deus. Dessa forma, Jesus Cristo cumpriu a promessa que fez ao bom ladrão na cruz: Hoje estarás comigo no paraíso. Essa libertação dos justos já havia sido profetizada muito antes por Oséias. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Eu os resgatarei do inferno. O profeta Zacarias também fez uma profecia semelhante. Pelo sangue da tua aliança, livrarei os teus cativos da cova vazia e sem água. E o apóstolo Paulo expressa a mesma coisa com estas palavras: E, despojado dos principados e potestades, os exibiu publicamente no seu cortejo triunfal. Em suma, segundo a interpretação geral dos teólogos, o propósito da descida ao inferno era libertar as almas dos justos do Hades, concedendo-lhes os frutos da redenção, ou seja, a visão beatífica de Deus. O Sábado Santo, dia em que comemoramos esse evento, é o dia de luto em que choramos com todos os que amam o Senhor. É o único dia em que o santo sacrifício da missa não é celebrado, mas também é o dia em que podemos pedir ao Senhor que desça às nossas profundezas, às regiões de nossa alma que ainda não estão suficientemente iluminadas por sua luz. Assim como o Senhor crucificado trouxe a alegria da redenção àqueles que o esperavam. Enquanto nós, como os discípulos do Senhor, ainda estamos atordoados, tentando entender mais profundamente o que aconteceu no Gólgota, enquanto a alegria da ressurreição começa timidamente a preencher nossa alma, a alegria e o louvor irrompem entre aqueles que foram libertados pelo Senhor. Em breve, nos juntaremos à alegria deles, mas primeiro devemos acompanhar o Senhor na via sacra, oferecendo-o pela Igreja e pedindo-lhe: Senhor, concedei-nos graciosamente a salvação e a paz, para que a vossa Igreja, tendo vencido todos os obstáculos e erros, vos sirva em plena liberdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo e é Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o responsório que ouvimos hoje diz: Quando o Senhor foi sepultado, o sepulcro foi lacrado, com uma pedra rolada para a entrada e soldados colocados para guardá-lo. Os chefes dos sacerdotes foram até Pilatos e lhe pediram que enviasse soldados para protegê-lo. Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum,
erunt illum. Ponentes milites, qui custodes